Legal, bom, eu já tô com o meu arquivo aqui aberto, tá? Eu preparei um arquivo pra gente não ter que ficar fazendo tudo aquilo do início, criar o HTML, linkar o CSS e tal. E tá disponível aqui para você fazer download, tá? Na área aqui de downloads dessa aula. Então baixa ele aí, é o nosso arquivo inicial, é de onde a gente vai partir. E aí eu vou te mostrar então o que eu fiz aqui, tá? Ele tem uma pasta de imagens aí junto que a gente vai usar, aquelas imagens lá do layout que eu mostrei na aula anterior. E aí ele tem um index HTML e tal, e esse index aqui, basicamente eu fiz o que eu expliquei na outra aula, tá? Que é o que? Eu fui pegando cada uma das ocorrências aqui do nosso layout, tá? Então o header, aí a gente tem aqui na nossa grid, header 1, header 1, né? Na verdade, é isso, header 1. E aí eu criei aqui então uma div e chamei de header 1. A gente tem o header 2 depois. Criei uma grid, uma div, né? Na verdade, uma section, uma tag de header e chamei de header 2. E aí dali pra frente foram todas tags de section, né? E seguindo essa ordem aqui, né? A mesma ordem que a gente fez na aula passada. Vem aqui, próximo é o quê? O banner. Próximo é o quê? Mondrian. Próximo é o quê? Texto. Depois o próximo, Rootveld, vermelho, branco e preto, tá? É essa mesma ordem que está aqui. Eu só criei elementos HTML para cada um deles naquela ordem ali, né? A gente vai andando, volta lá no começo, anda, volta na próxima row, anda e finaliza, tá? Então é importante que seja na mesma ordem, tá? Então, presta atenção nisso quando você for fazer o seu projeto, tá? Sempre segue essa ordem mesmo. Pega aqui o primeiro elemento, segundo elemento, volta lá na próxima row, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, aqui a gente tem 3. Aí terminou aqui, volta na próxima row, pega o elemento, aqui não tem mais, beleza. Qual que é a próxima row? A de baixo aqui, só que aqui já foi, aqui também já foi. Então o próximo elemento é aqui o branco e depois o último é o preto, beleza? No nosso CSS aqui, tem um arquivo de style também, ele já está linkado e tal. Basicamente a gente tem algumas classes aqui que a gente vai utilizar tal. Eu ainda não apliquei nenhuma delas, tanto é que se você abrir o seu HTML aí, ó, ele vai estar preto assim. Por que ele está preto? Porque eu apliquei um background black, que é um background preto no body, tá? Eu deixei um padding no body, que é para corresponder a essa borda externa aqui que a gente tem no layout, ó. Então eu coloquei um padding de 16, essa borda de fora, tá? E aí todo o nosso conteúdo interno a gente vai fazer com o CSS Grid, belezinha? Outra coisa que eu criei aqui, se eu voltar aqui no index, a gente tem o Page Wrapper, tá? Esse Page Wrapper aqui é o que vai embrulhar todos os nossos elementos, tá? E vai ser a DivPy, né? Que é muito similar ao Flexbox também. No Flexbox a gente não precisa de uma DivPy, né, que vai ser a nossa caixa flexível, e aí a gente vai falar assim que ela é display flex. Aqui vai ser muito similar, a gente precisa dessa DivPy e a gente vai falar que ela é display grid, tá? Para o nosso navegador entender, opa, aqui tem uma grid, tá? Um CSS grid layout aqui, beleza? Bom, basicamente é isso, né? A gente tem umas classes aqui tem esse pad 32, que é um padding de 32 pixels que eu quero aplicar em cada um desses elementos. Por quê? Porque aqui no nosso layout, o espaçamento aqui entre cada... Desculpa, o padding interno de cada bloco desse aqui é 32. Então daqui até aqui, ó, tem um padding de 32. Da tipografia aqui até no topo tem um padding de 32 também. E assim por diante, eu fui usando esse padding de 32. Então a gente vai aplicar esse padding... Ops, volta aqui. A gente vai aplicar esse padding de 32 em cada um desses elementos aqui internos, que na verdade eu já devia até ter feito isso e não fiz, então eu vou aplicar aqui rapidamente. Vou selecionar isso aqui que tem em comum para todos, vou dar Ctrl D ou Command D se você usar Mac, vou selecionar todos, apertar a setinha para trás no meu teclado, espaço, tem que ser lá dentro, né, da classe, e agora sim, pad 32. Eu já devia ter aplicado isso antes, ficou faltando. Beleza. Então, agora sim a gente tem todos os elementos, tá? Lembrei por que eu não tinha aplicado, tá? É o seguinte, esses elementos, deixa eu voltar aqui e deixar sem. Agora eu lembrei. Vamos lá. Cada um desses elementos já está com a cor aplicada, tá vendo aqui? Só que a gente não consegue enxergar ainda esses elementos lá porque eles não têm altura e largura. Então por isso que eu não tinha aplicado o padding, porque a partir do momento que eu aplicar esse padding aqui agora, eles vão ter 32 pixels de cada lado e a gente vai conseguir enxergar eles. Então eu só vou voltar eles aqui agora, pad 32, que é a classe que eu criei. E aí eu vou atualizar aqui agora e eles aparecem, beleza? Eles apareceram assim, todos ocupando
a largura 100% e tal, porque a gente ainda não colocou nenhuma outra propriedade lá, então o navegador está tentando entender e está colocando ali aquela largura de 100% em cada um deles, etc. Está tentando fazer alguma coisa com eles, né? Beleza, agora sim a gente consegue enxergar todas as nossas caixas aqui, certo? E a gente consegue também modificar ela se a gente quiser, né? O nosso Page Wrapper aqui, ó, essa classe aqui ela já está aplicada à nossa DivPy, só que a gente não fez nada ainda com ela. E o que eu vou fazer com ela aqui agora? Eu vou colocar o nosso Display Grid, tá? Então eu venho aqui, Display Grid. E aí, fazendo isso aqui, basicamente o que vai acontecer é o seguinte, eu vou atualizar aqui a página e não aconteceu nada, tá? Brunão, mas o que era para ter acontecido? Bom, a gente precisa passar um monte de informações aqui para o nosso wrapper, para a nossa DivPy, tá? Muito similar ao que a gente fez lá no Flexbox. No Flexbox a gente precisava passar Flex Direction, Justify Content, Align Content, etc. para controlar todos esses elementos internos. E aqui no CSS Grid é a mesma coisa e é isso que a gente vai fazer então a partir da próxima aula. A gente vai começar finalmente a explorar o nosso CSS Grid e modificar aqui os nossos elementos internos para eles ficarem exatamente como o nosso layout lá no Figma, belezinha? Bom, então é isso, te vejo na próxima aula.